Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês. A tia hoje está até de camiseta de quadrilha para lembrar vocês que nós estamos hoje é o 1º de junho, um mês de quadrilha. Então todo mundo já está se preparando aí para os ensaios, né? E esse ano nós estamos em casa. Mas a tia vestiu a camiseta para lembrar vocês que nós estamos iniciando o mês de quadrilha. Então eu espero que todos estejam em casa, estejam bem, assistindo as videoaulas. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre as comunidades dos estados independentes. E amanhã nós faremos a nossa correção. Amanhã nós faremos a nossa correção da página 118 e 119 do livro didático. Então fiquem atentos que amanhã nós faremos a nossa correção. E hoje nós vamos falar de comunidade dos estados independentes. A tia já falou do fim da URSS. Já falei também sobre a ex-União Soviética. Falamos dos 15 países que se tornaram independentes depois do fim da União Soviética, da URSS. E hoje nós vamos falar esses países que se tornaram independentes. Até agosto de 1991, a União Soviética é constituída por 15 repúblicas federativas, unidas por um governo central. Nós vimos que essas 15 repúblicas, com exceção de 3 nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, os demais países ainda lutam para superar a herança dessa antiga superpotência. Então, com exceção dessas 3, todas as outras potências, todas as outras repúblicas ainda lutam para se livrar dessa característica dos países socialistas, dessa herança, dessa antiga superpotência. Que era a antiga superpotência? A URSS, para se livrar dessa antiga herança da superpotência, que era a URSS. Nós vimos também que o intuito original de tratado que instituiu essa Comunidade dos Estados Independentes, o CI, foi de criar uma federação, o antigo regime soviético, que era um regime autoritário. Nós vimos na página 110 do livro de vocês, nós temos os conflitos nos países da ex-União Soviética. A Rússia, a principal economia da CI. A Rússia é uma das principais economias. Ela é a principal economia dessas repúblicas dos estados independentes. Ainda continua sendo a Rússia a principal economia. A Rússia é um país mais extenso do globo, possuindo uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 10% das terras emersas. Então, essa área que compreende a Rússia é mais de 10% de terras emersas. Terras emersas, nós estamos referindo às áreas acima do nível do mar, terras firmes. A Rússia é a maior economia dos países da Comunidade dos Estados Independentes. Além de sua economia ser a maior, ela também tem um território maior. É um dos maiores territórios que compreende um país, a Rússia. Slide para a gente poder falar mais um pouquinho dessa separação da Chechênia, a Revolução Laranja, vamos ver essas regiões e o conflito da Geórgia. São esses temas que nós vamos trabalhar agora no slide para vocês.
a região do Cáucaso. Bom, a região do Cáucaso é uma cordilheira montanhosa, é uma região de montanhas que fica entre os mares Negro e Cáspio. Então essa região aqui, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e também pega aí o sul da Rússia, né? Abrange territórios da Rússia, da Geórgia, do Azerbaijão, da Armênia e ainda áreas limítrofes do Irã e da Turquia. Essa região é muito rica em reserva de petróleo e também em gás natural. É marcado por uma grande diversidade tanto étnica quanto religiosa, o que confere à região um elevado grau de instabilidade e muitos conflitos mesmo. Bom, nessa região fica a Chechênia, que é uma das regiões mais conflituosas. A Chechênia é uma das 21 repúblicas que compõem a Federação Russa. Assim como o Brasil tem 27 unidades administrativas, 26 estados e um Distrito Federal, a Rússia tem 21 repúblicas, 21 divisões. A Chechênia é uma delas. Fica no sul da Rússia, ao norte da Geórgia, como vocês estão vendo aqui no mapa. Bom, quando teve a dissolução da União Soviética em 1991, a Chechênia decretou a sua independência, dando origem a uma série de conflitos. Obviamente, essa independência não foi aceita pelo governo da Rússia. O grande problema é que 90% dos chechenos são muçulmanos, professam o islamismo. Diversos ataques terroristas ocorreram desde então. Destaque para a invasão de uma escola em Beslan, que resultou na morte de 330 pessoas. A grande maioria delas eram crianças. E aqui, imagem do massacre da escola de Beslan. Terroristas chechenos invadiram a escola fundamental em Beslan e lá tinha mais de 800 pessoas. E eles colocaram bombas espalhadas pela escola e ameaçaram explodir tudo se o exército ou a polícia entrasse. O governo disse que não negociava com terroristas, ordenou que entrassem na escola, eles ativaram as bombas e mais de 300 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas. Como vocês podem ver nas imagens. Com o fim da União Soviética, várias repúblicas conquistaram a sua independência, entre elas a Geórgia. Essa independência de várias ex-repúblicas soviéticas deram força para os separatistas da Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul é uma faixa de terra dentro do território da Geórgia, que luta por sua independência há muito tempo. A Ossétia do Sul tem tido um governo próprio desde que lutou com a Geórgia pela sua independência, do ano de 91 a 1992, logo após o colapso da União Soviética. Durante o conflito, a região declarou sua independência, mas ela não foi reconhecida por nenhum país. Mas por que os ossetianos querem se separar? Porque eles querem a sua independência. É importante saber que os ossetianos são uma etnia originária das planícies russas ao sul do Rio Don. Eles têm identidade e cultura diferentes dos georgianos e uma língua própria. No século XIII, as invasões mongóis empurraram a etnia para as montanhas do Cáucaso, e os ossetianos se estabeleceram logo ao longo da fronteira da Geórgia com a Rússia. Os ossetianos do Sul querem se juntar à Ossétia do Norte, que é uma república autônoma dentro da Federação Russa. Os georgianos são uma minoria na Ossétia do Sul, representando menos de 1/3 da população. A Geórgia rejeita o nome Ossétia do Sul, preferindo chamar a região pelo nome antigo, Samachabro ou Tchekisvali, a principal cidade da região. Então eles querem se separar não somente por um ato de rebeldia, mas por serem muito diferentes dos georgianos, que têm uma língua diferente e cultura diferente. Mas qual foi o estopim? O que detonou essa crise? As tensões vinham aumentando desde a eleição do presidente Saakashvili em 2004. Ele ofereceu à Ossétia do Sul diálogo e autonomia, mas no contexto de um só Estado, ou seja,
continuar fazendo parte da Geórgia. Em 2006, os ossetianos do Sul votaram num referendo extraoficial em uma tentativa de fazer pressão pela independência completa e, segundo as autoridades da Ossétia, a maioria esmagadora da população pediram o fim da união com a Geórgia.